Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mensagens de escravos a filhos. No episódio anterior, nós estivemos falando sobre a origem do casamento e os pensamentos de Deus acerca desse assunto. Se você deseja saber o que passou pela mente do Criador, o seu propósito dentro da sua mente perfeita, para que eu e você vivêssemos, aconselho você que dê uma olhadinha lá no episódio, ele está bem legal e nós acreditamos que existem mensagens ali poderosas que poderão transformar a sua vida, a sua cosmovisão. No episódio de hoje, que traz o tema A Batalha Começa na Mente, nós vamos passar por 3 aspectos: os inimigos da arena mental e os seus processos, a gestação de uma derrota e o ser humano e as suas rotas de fuga. Para falarmos acerca desse assunto, eu vou ler com você Gênesis no capítulo 3 de forma bem breve. Fica aqui comigo, eu acredito que Deus tem algo poderoso para compartilhar com o teu coração. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Até aqui. Não sei se você lembra, mas em episódios anteriores nós estivemos falando que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E dentre alguns outros aspectos, existem 3 que são relevantes demais na nossa criação. Deus fez o homem dotado de uma mente, de uma emoção e de uma vontade. Por essa razão, nós sabemos também que tudo de fato começa na mente. Toda a ação, ela passa por uma gestação mental. Veja o que o filósofo Descartes, um grande filósofo da história do pensamento, ele diz: A essência do homem é pensar. Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e que não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciência de sua existência. E desse pensamento surgiu a célebre frase: penso, logo existo. Mas vamos lá. Quais são os inimigos nessa arena mental e os seus processos, que tanto Eva quanto nós enfrentamos? O primeiro inimigo dessa arena mental é o inimigo do medo. Perceba, quando a serpente chega para Eva e diz assim: É verdade, Eva, que você não pode comer de nada, Deus te proibiu tudo. Esse Deus aí que diz que é um bom Deus proibiu você, te colocou tantas privações. Aí ela diz o seguinte: não, ele diz que eu posso comer de todas, menos da árvore que está no meio do jardim, porque se eu comer ou tocar, eu vou morrer. Mas na verdade, Eva acrescentou algo que Deus não havia dito. A orientação que Deus havia dito era: você não pode comer. Mas ela tinha tanto medo daquilo que pudesse acontecer, que ela acrescentou mais outro mandamento ao qual Deus não tinha falado. Ela disse: nós não podemos nem tocar. Será que não é isso também que a religião faz com a gente? Por vezes, coloca tantos dogmas, coloca tantas coisas que torna tão pesada a caminhada com Deus,
coisas que Deus nunca falou, coisas que Deus nunca pediu, mas que foi acrescentando preceitos, conceitos, fardos, pautados no medo. O relacionamento de Eva era um relacionamento pautado no medo. Ela tinha medo do que podia acontecer. Veja o que 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando Eva dá essa resposta à serpente, ela denuncia a sua relação baseados no medo. E toda relação que se baseia no medo é uma relação frágil, é uma relação passível de muitos fragmentos. Nas Escrituras Sagradas, nós podemos ver que homens e mulheres ao longo da história foram encorajados a lançarem fora o seu medo. E quando Deus se apresentava para eles com essa proposta, lance fora o seu medo, não tenha medo, sempre vinha acompanhado de duas outras verdades. A primeira, não tenha medo, sou eu. A gente pode ver naquele episódio, por exemplo, dos discípulos que estavam em alto mar, em uma grande tempestade. Quando Jesus apareceu, chegou declarando para aqueles homens: não sintam medo, sou eu, não tenham medo. Se você sabe quem eu sou, se você sabe que sou eu, você não precisa ter medo. E a segunda verdade, não tenha medo, porque eu sou contigo. E uma dessas passagens muito conhecidas é uma afirmação de Davi no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. Então você saber quem Deus é, você saber que Ele está com você, faz com que você lance fora todo medo. A relação com Deus não pode ser pautada no medo, independente da batalha que nós estejamos passando. Segundo ponto, segundo inimigo dessa arena mental, é a dúvida do caráter. Perceba, o problema de Eva não foi duvidar da existência de Deus, não foi duvidar do poder de Deus, mas foi duvidar da bondade de Deus, duvidar do caráter de Deus. E muitas vezes, quando nós também estamos enfrentando batalhas severas em nossas vidas, esse é outro inimigo que vem minar, que vem drenar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Será que eu posso confiar em Deus? Eu não tenho dúvida que existe essa mão invisível e que essa mão invisível é poderosa. Mas será que Ele se importa comigo? Será de fato que Ele é bom? Será que Ele tem boas intenções ao meu respeito? E essa foi a dúvida que Satanás implantou no coração de Eva. Me parece que Eva não conhecia Deus o suficiente, o bastante, não conhecia o caráter de Deus o bastante para saber do seu amor e da sua bondade ao seu respeito. Então, Tiago, no capítulo 1, do 6 ao 8, diz assim: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Imagine que se você tem esse inimigo, se você enfrenta esse inimigo também em sua mente. A Bíblia diz que aquele que duvida, ele está sempre agitado dentro dele. Aquela inquietação mental e emocional. Porque ora você está de um jeito, ora você está de outro. Ora você está super confiante, ora você está super duvidando. E a Bíblia diz que é como essa agitação, como ondas do mar dentro de nós. Tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Satanás não está preocupado em te fazer duvidar do Todo-Poderoso, não está preocupado em te fazer duvidar da existência de Deus. Talvez ele consiga te convencer de ambas as coisas, mas o checkmate que ele vai te dar nessa arena mental é se ele te convencer da bondade de Deus. O terceiro inimigo é o inimigo da mentira. E aqui está o maior checkmate, nessa arena mental.
é uma oposição à verdade de Deus. A mentira é uma oposição à verdade. E quando o diabo ele percebe que o relacionamento de Eva é pautado no medo do morrer e não do amar a Deus, não do estar, não do perder a comunhão com Deus. Ela tinha medo de morrer, mas ela não tinha medo de perder o tesouro mais precioso que ela tinha em sua vida, que era o relacionamento com Deus. Quando ele percebe que conseguiu implementar a dúvida no seu coração em relação a Deus, então daí ele vem com um contraponto: certamente você não vai morrer. João 8,44 diz assim, Jesus falando com os fariseus, ele responde: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, porque ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele, quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E o que eu quero destacar com você aqui é o que Jesus fala, que quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. Ele está falando acerca da sua mente e não acerca da mente de Deus. Foi isso exatamente o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele colocou para Eva aquilo que passava no coração dele: eu quero ser igual a Deus. E ele sabia que foi justamente isso que o havia lançado fora da presença de Deus. Por essa razão ele chega convencendo Eva através daquilo que havia no coração dele, para que o coração dela fosse semelhante ao dele e não semelhante ao coração do Pai. Ele diz: não morrereis. Primeira mentira: não morrereis. Não há consequência. Não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não vai entrar no reino dos céus. Mas não é bem isso. Isso não é verdade. Tem outro contexto, tem outra leitura. Isso é uma das mentiras que acontece nos nossos processos mentais. Você não terá consequência, você pode quebrar todos os princípios que não te acontecerá nada. Afinal, ele não é um Deus bom? Segunda mentira: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás está propondo uma libertação dos pensamentos, uma libertação do transcendente. Enquanto eu estava esboçando esse material para trazer para vocês, eu lembrei do processo em que o nosso Ocidente passou em meados do século XV, do século XVI, aonde Deus ele foi tirado do eixo e foi colocado o homem no centro de todas as coisas. Esse processo ficou conhecido como antropocentrismo, o homem no centro, substituindo o processo anterior conhecido como teocentrismo, Deus no centro. Algumas pessoas que se diziam iluminadas diziam que os seus olhos tinham sido abertos e que agora eles poderiam pensar independentes desse teocentrismo. Eles poderiam pensar independente de Deus, poderiam agir independentes de Deus e disso pautarem as suas vidas e inclusive o modo civilizatório conhecido até então. Essa era foi chamada de Era das Luzes, e a era em que Deus estava no centro foi chamada de Era das Trevas, a era em que os olhos estavam fechados. Isso me fez lembrar dessa similaridade, dessa proposta de tirar Deus do centro. Você não precisa de Deus, você pode ser um semideus, um pequeno Deus, para decidir a sua vida, para decidir, para agir no mundo e deliberar, independente do pensamento do divino, como serão os próximos dias da sua vida. A Era das Luzes buscava também combater todo tipo de religião revelada e dogmática, negando terminantemente a autoridade de qualquer instituição religiosa que se colocasse como mediador entre o divino e o humano. Mas nesse ponto aqui eu quero só pensar algo com você, sobre esse processo de arena, esse processo de independência de Deus, as nossas tentativas de fazer as coisas do nosso modo, a nossa tentativa de escolher a nossa maneira sem passar pelos princípios de Deus, e o quanto isso tem nos quebrado, o quanto isso tem nos arrastado a uma vida fragmentada. Eu lembro que estudando história, nós podemos ver sim
que as instituições falharam, elas agiram em nome de Deus, talvez assim como Eva, acrescentando o não tocar, acrescentando muitas coisas que Deus não havia dito. Mas por não conhecer a verdade, muitas pessoas, como que em uma avalanche, erraram sucessivamente, inclusive colocando-se como mediadores entre Deus e o homem. Mas isso não era uma verdade, talvez, se as pessoas daquele século soubessem o que a Bíblia diz de fato, não tivesse substituído o teocentrismo pelo antropocentrismo. Veja o que Deus fala em 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Nós não precisamos de fato, Jesus não veio inaugurar uma instituição, Jesus não veio inaugurar uma religião, Jesus veio inaugurar um novo estilo de vida. E esse estilo de vida, de rei e sacerdote, ele precisa ser difundido através das minhas ações. Eu não posso tirar Deus do centro da minha vida, eu não posso tirar Deus do centro das minhas ações, e tudo que eu faço, tudo que eu sou, precisa transcender a partir de uma cultura divina dos céus na terra, do reino de Deus na terra, através de mim. A terceira mentira foi a promessa de independência e igualdade. Não será essa uma das maiores mentiras também, em que nós somos tentados a vivermos nessa vida independente? Ele disse, olha, você vai ser igual a Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E ele pega aqui uma meia verdade. Perceba que Satanás muda-se as estações, mudam-se os tempos, mudam-se as pessoas, mas ele continua o mesmo no seu modo operandi, ele continua operando no mesmo modo, do mesmo modo. Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele pega a verdade, coloca uma nova roupagem e vende como se verdade fosse. É bem verdade que Deus havia dito, você será conhecedora do bem e do mal. Mas em momento nenhum Deus havia dito, você será igual a mim. Você é semelhante a mim. Algo que me revira o coração é o que se encontra lá em Filipenses no capítulo 2, versículo 6, quando Deus disse que, sendo em forma de Deus, ele não teve por tão importante o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem, para resgatar a mim e a você. E aqui o meu coração revira pelo avesso quando eu penso nessa verdade. Se a humanidade, representada ali em Eva, desejou viver uma vida desconectada, independente de Deus, ser igual a Deus. Se de um lado nós temos o homem na tentativa de querer ser Deus, e nessa tentativa de querer ser igual a Deus, ele se desconectou de Deus. No outro ponto, nós temos um Deus que, para reconectar o homem, deixou a sua forma do ser igual a Deus e assumiu a forma de servo, a forma de homem. O homem se desconectou em busca de ser igual a Deus, e Deus se esvaziou do ser igual a Deus, se fazendo semelhante aos homens para os reconectar novamente. Em João 15, no versículo 5, Jesus ele afirmou: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Assim como o ramo, assim como a vara não pode dar frutos de si mesma, vocês também não podem. Mas se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você dará muito fruto. E escuta uma coisa, sem mim você não pode fazer coisa alguma. A essência da sua vida, a essência do viver, a essência do estar vivo, está em você estar conectado nessa videira. Você quer realmente alcançar, você quer realmente fazer. A essência do viver, a essência do existir está em estar conectado à fonte de vida que é o Senhor Jesus. Ele é a videira. Não tem como uma vara sair da videira e achar que vai dar fruto pela independência. É na dependência, é nessa conexão
ao transcendente, a essa conexão com Deus, essa conexão em Jesus, que nos traz a vida e a vida em abundância. Talvez por essa razão, muitas pessoas, elas vivam naquilo que elas falam. Eu sinto um vazio existencial. É como se eu não existisse por completo, é como se não tivesse sentido, não tivesse valor. E eu quero dizer aqui para você, é essa desconexão que o pecado nos causou, mas em Cristo Jesus nós podemos ser reconectados novamente. A gestação de uma derrota. Todo processo de derrota, ele é precedido por uma gestação de uma cobiça. Você primeiro cobiça algo, é seduzido por isso. E se você permitir ser engravidado por essa cobiça, ela vai dar à luz e o processo, o filho dessa cobiça, se chamará morte. Mas vamos ver comigo aqui de que maneira nós podemos passar por esses processos de maneira... Mas vamos ver aqui comigo de que maneira nós podemos combater essa gestação. O que você vê fará toda a diferença, é o primeiro ponto. Em Lucas 11, no versículo 34, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. A forma como você olha as coisas, a forma como você vê a vida fará toda a diferença. Eva passou por esse processo, vendo que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. É nesse ponto que eu quero fazer uma pinça aqui com você. Boa para se comer, ok. Agradável aos olhos, ok. Mas será que esse terceiro aspecto, desejável para dar entendimento, era de fato uma lente sua? Ou era uma lente implantada em seus olhos pela serpente? Uma lente que Deus não colocou. Deus não tinha dito que era desejável para dar entendimento. Mas aquela lente que ela trocou a sua cosmovisão, ela trocou a sua maneira de ver. E isso lhe causou grandes prejuízos. Segundo ponto, aborte o pecado e recuse a morte. Você pode até ser engravidado, mas você pode abortar esse processo antes que você chegue nesse ponto. Martinho Lutero, ele tem uma frase bem interessante que ele diz: não podemos impedir que pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Você não pode impedir a tentação muitas vezes, você não pode impedir que os pensamentos venham sobre a sua mente, mas você pode impedir que eles façam morada, você pode impedir que eles façam ninhos e daí venha algo muito mais desastroso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, é o que afirma Romanos 6:23. O ser humano e suas rotas de fugas. Quando nós lemos aqui Gênesis 3, nós vemos que Eva, ela foi engravidada dessa cobiça, ela deu à luz essa cobiça, ela gerou o pecado e o pecado trouxe a morte. E a morte é a separação da vida. Eu quero entrar com você mais sobre isso no próximo episódio, quando nós vamos estar falando sobre a morte da morte. A morte, ela é a separação da vida, e quando o homem e a mulher se desconectaram de Deus, eles morreram. Mas quais são as rotas que todo ser humano faz, que eu e você fazemos também? Estamos pegando aqui Adão e Eva como exemplo, mas eu estou tentando fazer uma aplicação aqui pessoal para que eu e você possamos fazer diferente. O primeiro ponto é colher folhas de figueiras. Eva e Adão tentaram pelos seus próprios esforços consertar aquilo que eles haviam feito. Eles foram e colheram folhas de figueiras e fizeram aventais para si, para cobrir a sua nudez, para cobrir aquilo que denunciava o seu pecado. E aqui eu quero fazer um adendo com você. A nudez não é um pecado, mas o reconhecimento dela era ali a denunciação de que os seus olhos haviam sido abertos. E muitas vezes esse processo eu e você passamos também. Quando nós passamos por batalhas internas tão severas e nos sentimos derrotados, pelos nossos vilões interiores, nós pegamos a nossa rota de fuga, vamos para todos os lugares, nos refugiamos muitas vezes no vício, nos refugiamos muitas vezes
em pessoas, em relacionamentos, em tantas outras coisas, quando uma só nos é necessária, é buscarmos a presença do Senhor, nos reconectarmos à fonte, àquele que pode e quer transformar as nossas vidas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Em Cristo Jesus, nós podemos vencer. E Ele não desistirá de nós até que nós tenhamos alcançado a estatura de varonilidade que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 10, 3, 4 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas lutas que eu e você passamos e que muitas vezes nós nos vemos derrotados nessa arena, nesse campo de batalha. A Bíblia diz que você não pode, não deve lutar com armas humanas. As suas armas, elas são espirituais, mas elas são poderosas para destruir fortalezas que se levantam na sua mente. 1 Coríntios 2,16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Com a nossa mente não nos é possível vencer, mas com a mente de Cristo, sim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Encham seus pensamentos daquilo que vale a pena pensar. Jogue fora o medo, jogue fora a dúvida, jogue fora todas as mentiras, todos os falsos padrões, tudo aquilo que Deus não falou ao seu respeito, tudo aquilo que Deus não disse acerca de você. Jogue fora toda maneira de viver que tem te levado a uma vida desconectada, que tem causado morte, morte de sonhos, morte de projetos, morte de quem você é, morte da sua identidade, morte dos seus laços de relacionamentos, todas as quebras que você tem enfrentado, advindo dessas derrotas que você tem sofrido sucessivamente. Quero dizer para você que hoje é um bom dia para você refazer a sua rota. Hoje é um bom dia para você se deixar ser achado pela voz do teu Pai. No próximo episódio nós estaremos falando sobre isso. Se eu terminasse só aqui essa mensagem, ela ficaria incompleta. Mas acompanhe o nosso próximo episódio e você vai saber o plano de resgate que Deus fez para que nós pegássemos a rota do conserto e nos conectássemos à fonte de delícias, à fonte de alegria, de prazer e paz que Deus tem para as nossas vidas. Você pode, você deve escolher ter uma vida diferente. Você pode, você deve escrever uma nova história para você. Vença as suas batalhas, vença as suas lutas interiores, sobretudo escolhendo substituir os teus pensamentos, substituir a sua maneira de pensar, de olhar, de agir por aquilo que Deus pensa, por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus quer. Ele te fez para dar certo, você pode dar certo. Aguardo você no próximo episódio. Deus te abençoe, Deus guarde teu coração, Deus te traga as armas que você precisa para enfrentar as batalhas do dia a dia. Um abraço e até mais.